Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, Daniele falando, e hoje a gente vai falar sobre o que? Prescrição e fast hug. Já ouviu falar? Vamos lá. Maravilha, galera! Muita gente tem medo, receio, pavor, depende aí dê um nome ao teu sentimento de prescrição, porque a pessoa fica com medo de prescrever ao ponto que, se eu prescrever, eu esquecer algo que é extremamente importante. Isso pode acontecer de fato. O que eu costumo falar, a tua prescrição ela pode vir com inúmeras coisas, mas algumas delas não podem faltar. Se faltar, tá errado. E é por isso que hoje o famoso mnemônico Fast Hug ficou tão famoso, né? Jean-Louis Vincent, que esse senhorzinho aqui, na verdade senhorzinho, na verdade é o papa da terapia intensiva, fez esse mnemônico. Segundo ele falava, na verdade o artigo publicado do Fast Hug, se eu não me engano foi em 2000 e bolinha, ele dizia que todo paciente merece um abraço apertado, um Fast Hug, ao mínimo uma vez ao dia. E esse mnemônico ficou muito famoso porque de fato ele te ajuda a lembrar da prescrição e dos componentes que não podem faltar na prescrição de um paciente internado. Não necessariamente todos ali irão existir, tá? Mas você precisa dar uma passada mental em todos eles para ver se eles precisam ser inclusos ou não. Então, vamos começar? A gente fala, portanto, vamos lá, de Fast Hug. Abraço apertado em inglês, né? E tem muitas vezes o Fast Hug, eu costumo te falar muitas vezes para os alunos, Fast Hug C ou Fast Hug minimamente. E aí, qual é o primeiro item? F de quê? F de feeding. Portanto, F de alimentação, dieta. Portanto, meu paciente vai ser internado com dieta zero, com dieta oral, portanto, branda, pastosa, líquida. Vai entrar com dieta oral até tal horário e depois vai zerar a dieta a partir de tal horário? Eu preciso sempre pensar, e o primeiro item, de modo geral, nas prescrições de um paciente internado é a dieta. A de analgesia, certo? A de analgesia. E aí eu amplio esse A de analgesia para você pensar também em antibiótico, tá? Em antibiótico terapia. Então, A de analgesia e antibiótico terapia. Meu paciente precisa de analgesia durante essa internação? Ele tá com algum quadro agudo que evolua com dor? Além disso, é um paciente infectado, portanto eu vou ter que prescrever obrigatoriamente antibiótico terapia. Eu passei no FE, A, analgesia, antibiótico. Ok, vou prescrever aqui, não vou me esquecer. S de sedação, de sedation. Sedação. S. Eu preciso sedar o meu paciente? Então, meu paciente está com uma agitação psicomotora ou, num paciente mais grave, ele está entubado ao ponto de que eu preciso não deixar de prescrever a sedação e infusão contínua na minha prescrição? Ok. E aí eu amplio o S para você lembrar de soro, tá? Ou soroterapia, tá? Mas o que aqui? Terapia de reposição volêmica. Então, meu paciente está desidratado ao ponto de eu querer deixar um cristalóide para ele regular em 24 horas? Ou eu quero deixar um ringer lactato, um soro fisiológico a critério médico, ACM? Então, S de sedação e soroterapia, para você não esquecer de infusão cristalóide nesse momento da tua prescrição. E FAST, T de quê? De tromboprofilaxia, que é profilaxia para trombose venosa profunda. A gente faz essa profilaxia como na prescrição? Primeiro, eu avalio o risco do meu paciente. Meu paciente está sob risco aumentado de evoluir com TVP? Se sim, eu preciso prescrever alguma profilaxia. De um modo geral, a gente estratifica aí o paciente em baixo risco ou médio e alto. E baixo risco, a depender, ou eu só prescrevo profilaxia mecânica, como um compressor pneumático intermitente, ou mesmo deambulação
deambulação desse paciente, deambulação precoce, deambulação com auxílio ou deambulação livre, tá? Isso é uma profilaxia para TVP. Se meu paciente está num risco intermediário a alto, eu associo profilaxia mecânica a farmacológica. E muitas vezes também meu paciente, estando no risco médio a alto, geralmente pacientes que não conseguem deambular, não conseguem, eles estão restritos ao leito. E aí, nesse caso, profilaxia farmacológica, que a gente, de um modo geral, faz com Clexane. A aula aqui não é sobre tromboprofilaxia, tá? Não é sobre sedação, não é sobre analgesia. É sobre componentes tais que você não pode deixar de incluir na tua prescrição, tá? Para não esquecer. Mas profilaxia a gente faz com o quê? Com Clexane ou minha enoxaparina. Que num paciente não obeso, eu uso enoxaparina 40 mg, uma vez ao dia, tá? Certo? Isso acontece no paciente não obeso. Paciente obeso, IMC maior do que 40, eu vou usar enoxaparina 60 mg, uma vez ao dia. E IMC maior que 50, enoxa 60 mg duas vezes. Então, FAST T de tromboprofilaxia. Vamos continuar? H de Head of Bed Elevation. Head of Bed Elevation. Então, cabeceira elevada, tá? Por que cabeceira elevada você não pode deixar de esquecer? Porque, de um modo geral, a gente mantém cabeceira elevada, principalmente nos pacientes com uma doença grave, numa doença aguda grave, para isso prevenir o risco de pneumonia broncoaspirativa, tá? Geralmente de 30 a 45 graus, contínua, ok? E U de úlcera, profilaxia de úlceras. Quais úlceras, Dani? Úlcera de córnea, úlcera gástrica e úlcera de decúbito, tá? São as três profilaxias. Nossa, parece mais um peixe, né? Mas é uma pessoa deitada. Profilaxia de úlceras. Úlcera de córnea, principalmente em pacientes intubados, ok? Colírio lubrificante, no mínimo 6 vezes ao dia, de 4 em 4 horas, geralmente colírio de hipromelose, tá? Úlcera gástrica, principalmente pacientes sépticos, pacientes graves, pacientes com úlcera prévia, diabéticos e em uso de corticoide contínuo ou anti-inflamatório contínuo na internação. Vou fazer com omeprazol 20 mg 2 vezes ao dia. E úlcera de pressão, como que eu faço essa prevenção? Fazendo troca de decúbito, ou no paciente restrito ao leito, ou principalmente também no paciente entubado, certo? Vou precisar fazer troca de decúbito aí no mínimo 3 vezes ao dia, tá? E G, glicemia. Dani, eu preciso fazer HGT regular em todo mundo, hemoglucoteste em todo mundo? Não. Quando eu vou deixar na prescrição aferição de glicemia, portanto, glicemia capilar, em pacientes principalmente diabéticos e naqueles com doença aguda grave, ok? Então, diabéticos eu sempre deixo antes das refeições. Por quê? Porque, de um modo geral, eu suspendo o hipoglicemia antioral desse meu paciente diabético e faço o controle estrito da glicemia com insulina no momento da internação, ok? A gente, de um modo geral, padroniza isso, suspende o hipoglicemiante e faz o controle com insulina. Então, eu vou aferir a glicemia dele antes de todas as refeições para ver se eu preciso fazer uma correção com escape regular. Ou se esse paciente for um diabético já em uso de insulina, eu reconcilio a insulina no esquema da prescrição dele, tá? E num paciente com doença aguda grave, de um modo geral, de 4 em 4 horas, certo? Então, HGT de 4 em 4 horas, tá? Eu vou deixar isso prescrito, ok, galera? Então, como eu geralmente vou dividir a minha prescrição? Saca só. Dona Jussara internou aí por uma pneumonia, certo? Uma pneumonia bacteriana aguda. Jussara Campos. Qual a data de nascimento dela? Porque prescrição hospitalar sempre vai vir a data de nascimento, 1958, tá? E ela não tem alergias, ok? Vamos começar a prescrição da Dona Jussara aqui. Como que está a Dona Jussara? Dona Jussara tá com uma pneumonia bacteriana, mas ela tá estável, não tá dependente de oxigênio, porém ela tem mais de
de 65 anos, ela tava com uma ureia alterada, ali pelo CUR 65 eu decidi internar e fazer, ela tá um pouquinho cansadinha, o estado geral não tão bom, decidi internar e fazer esse tratamento internado, ok? Então lembra, Fast Hug, eu vou já deixar aqui pra gente ter a nossa colinha, certo? Primeiro ponto, dieta, tá? Ela tá se alimentando, ok? Então eu vou deixar a dieta oral branda pra ela. Ela tá conseguindo se alimentar, não tá dispneica, tá comendo direitinho. 2, lembra, Fast, analgesia e antibiótico-terapia. Eu vou deixar uma ceftriaxona, eu decidi fazer com ceftriaxona, tratamento com ceftriaxona e azitromicina, ok? Ceftriaxona 1 grama, de 12 em 12 horas, certo? IV, certo? E 3, azitromicina, 500 miligramas, uma vez ao dia, né? 24 horas. VO. Fast, S, sedação, não. A dona Jussara, ela tá desidratada, eu vou deixar um Ringer lactato, 500 ml. Eu vou deixar ACM, tá? A critério médico. Por quê? Porque eu não quero fazer hiperidratação inadvertida, não quero hiperidratar esse paciente. A enfermagem só vai fazer quando eu pedir. Por isso, ACM. Fast, profilaxia de trombose venosa profunda. Ela tá andando, ela não tá dispneica, ela pode deambular, deambulação livre. Ok, não vou prescrever nem o compressor pneumático e nem profilaxia farmacológica. Cabeceira elevada, sim, vou deixar ela com a cabeceira elevada, 45 graus, contínuo. Profilaxia de úlcera. Ela tá com uma doença aguda grave? Não, ela tá estável, ela tá tranquila, não vou deixar a princípio. Não tem diagnóstico de úlcera péptica prévio, ok? Ela não é diabética, não vou deixar profilaxia de úlcera gástrica para ela. Úlcera ocular também não, e úlcera de decúbito, ela tá deambulando, né? Ela não está restrita ao leito, ela consegue deambular. E glicemia capilar. Ela não é diabética, ela tá mantendo estável, porém ela tá infectada, né? E ela tem mais de 65 anos, é uma paciente que eu já iniciei uma ceftriaxona e azitromicina para ela, porque ela já estava mais taquicárdica e tudo mais, então eu vou deixar, veja, não existe um consenso para isso, tá, galera? Vai muito do bom senso, boas práticas na medicina. Eu vou deixar uma glicemia capilar antes das refeições, tá? Portanto, 4 vezes ao dia. E sinais vitais de 4 em 4 horas. Então, perceba, a gente prescreveu aqui a dieta, certo? Minha antibiótico-terapia entrou aqui. Eu decidi fazer também o que para ela? Eu deixei um Ringer lactato a critério, tá? Não deixei ele regular. E aqui abaixo, os cuidados da enfermagem, tá? Lembra que eu falei o Fast Hug C? C de cuidados da enfermagem. No geral, a gente acaba deixando os cuidados da enfermagem pro final. E aí ficou uma prescriçãozinha bonitinha, tranquila. Dá pra você florear isso aqui? Dá pra você florear muito mais, tá? Dá pra você colocar muito mais coisa aqui. Porém, isso é o que não pode faltar, tá, galera? E foi essa a ideia que a gente quis passar pra vocês hoje, ok? Se você ainda não segue o canal, já aproveita, segue agora, curte, compartilha com um amigo. E tudo isso e muito mais a gente ensina em detalhes onde? Lá dentro do IncubaClass, nosso treinamento voltado e preparatório para os plantões. Se você ainda não conhece, mas já é interno ou já formou, tá inseguro para os plantões, clica aqui no link da descrição e entra agora na lista de espera, ok? Até o próximo vídeo.